que é coragem? Hoje a gente está falando sobre coragem. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo e da intimidação. Essa definição é uma definição nem é de dicionário, é uma definição meio filosófica. Mas é exatamente isso. Quem deu essa definição para mim foi a Wikipedia. Lá na Wikipedia que eu peguei essa definição. Ela é um pouco mais filosófica, ela está um pouco relacionada ali com Aristóteles, eles chegam a desenvolver alguma coisa nesse sentido ali. Eu achei que, comparado com a definição do dicionário, tinha mais a ver com o nosso momento, com o que a gente precisa, do que a definição do dicionário, tá? Então, por isso que eu trouxe essa definição para vocês. Então, a coragem, ela é a capacidade de agir apesar do medo e da intimidação. E aí, lá na própria Wikipedia, eles vão reforçar isso daí. Eles vão falar para você o seguinte: a coragem, ela não significa ausência do medo. Não quer dizer que você não está com medo, não quer dizer que você não tem medo. Quer dizer que mesmo com medo, você age. A sua ação, ela acontece de qualquer forma, com medo ou sem medo. Ou seja, o grito de guerra da pessoa corajosa é: tá com medo? Vai com medo mesmo. Esse é o grito de guerra da pessoa corajosa. Inclusive, nas lives anteriores, na live do medo e outras lives que a gente fez aqui, teve até gente que falou exatamente essa frase aqui nos comentários. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. Essa aí é a frase do corajoso, da pessoa corajosa. Qual que é a origem da palavra coragem? A origem da palavra coragem é lá do latim, é uma palavra que vem do latim e significa coração. Aí lembra que agora, tenho quase certeza que vocês todos assistiram, porque é um clássico dos clássicos aqui, o filme Mágico de Oz. Vocês lembram desse filme? O que acontecia lá no Mágico de Oz? A gente tinha o leão. O leão no Mágico de Oz era o leão covarde, era o leão que não tinha coragem. Ele estava sempre amedrontado, sempre recuado, porque ele não tinha coragem. E aí, quando no final do filme a Dorothy... Vou falar o final, porque todo mundo aqui acho que conhece a história, né? Acho que não é novidade para ninguém. Mas no final do filme, o que acontece? Quando eles encontram lá o Mágico de Oz, ele ganha um coração. Ele ganha um coração. E é exatamente a coragem, é o que significa a palavra coragem, que vem do latim. E por que eles deram esse nome para esse sentimento? Não tem nem como a gente definir, né? É uma coisa abstrata. Por quê? Porque lá atrás, quando foi nomeado esse sentimento, os romanos, eles acreditavam que a coragem, ela é um poder de ação. O que é poder de ação? É uma coisa que te faz agir. Como a gente falou, você vai agir além do medo. Então, de todo jeito, você vai agir. É como se fosse uma mola propulsora, um nitro, um combustível ali que você precisa para ir, apesar de qualquer coisa. E os romanos, eles diziam que essa coragem, ela é muito mais emocional, ou seja, ela vem muito mais do coração, é uma atitude que vem muito mais do coração do que da razão. A pessoa corajosa, ela não fica pensando muito, ela não fica matutando muito antes de ter uma atitude. Ela vai lá, simplesmente faz, ela mete os peitos, ela vai lá e faz. Tipo, o cara fala: eu vou pular de paraquedas, Beleza, ele pensou bastante antes de subir no avião. Só que uma vez que ele está no avião e está lá em cima, já com todo o equipamento, é muito difícil ele recuar. Alguns recuam, né? Mas o corajoso, depois que ele está lá em cima naquela adrenalina toda, ele não vai chegar lá em cima no avião e ficar pensando: mas e se eu cair e me esborrachar? E se o paraquedas não abrir? E se isso não der certo? Ele não faz isso. Se ele fizer, ele recua. Aí ele perde a coragem. Agora, se ele tem coragem, ele vai, sem pensar. Ele simplesmente pula e seja o que Deus quiser. Essa é a atitude da pessoa corajosa. E lá atrás, na era medieval, a coragem, ela era considerada uma das grandes virtudes. Então, naquele tempo, eles consideravam 4 virtudes, 4 coisas que as pessoas tinham que ter, né? As virtudes. E
Uma delas era a coragem. Então, quais eram essas virtudes? Prudência, a prudência é a sabedoria, a justiça, a temperança e a fortaleza. E a fortaleza era a união da coragem com a força. É isso que define a fortaleza. Entenderam? Então, assim, olha a importância que tem esse tipo de sentimento ou atitude, que é a coragem. Era quase como um pilar do ser humano saudável ali no tempo medieval. Era uma virtude necessária. E qual que é o contrário da coragem? Então, voltando lá no filme do Mágico de Oz, que eu já até falei para vocês, o contrário da coragem vai ser a covardia. Então, o leão covarde, você tinha o leão covarde lá no Mágico de Oz, que depois ele ganha um coração e fica corajoso, e vira um corajoso. E ali no filme é muito interessante porque eles colocam o personagem como sendo o leão. Então, o leão, ele não tem motivo para ter medo. Ele é o rei da selva. Ele é o animal mais poderoso. Ele está lá no topo da cadeia alimentar. Então, ele não teria motivo para ter medo. Ele não teria motivo para ser covarde. Ele era para ser o mais corajoso de todos. Só que o medo consome ele e transforma um animal com tanto potencial, com tanta força, que é o leão, em uma criatura covarde. O filme, a simbologia do filme é exatamente essa, por isso que eles colocam o leão como sendo o personagem covarde, que é pra gente refletir mesmo sobre isso, que às vezes a gente tem um leão dentro da gente, né? Só que em vez de aproveitar esse potencial do leão, a gente se acovarda diante de algumas situações, né? E o que é essa covardia que eu tô falando aqui? Essa covardia é quando a pessoa se rende ao medo. Ela se rende ao medo. Então, voltando no exemplo que a gente deu aqui, do cara que tá lá no avião para pular de paraquedas, se chegar lá em cima e ele começar a pensar muito, ele começar a olhar muito para baixo e começar a pensar muito, existe uma tendência muito grande dele se acovardar, dele se render ao medo e voltar para trás, falar, não vou não, de jeito nenhum. Existe essa possibilidade. Então, essa pessoa, quando ela se rende ao medo e ela recua, ela acaba perdendo o ânimo para agir. Ela não vai ter mais essa força de ação que é a coragem. Estão entendendo? E a timidez, ela está nessa categoria. A timidez, ela é um estado de covardia. Só que agora eu quero abrir um super parênteses aqui com vocês para que vocês consigam captar o sentido que eu tô falando. Por quê? Porque existe um outro significado que é muito mais pejorativo para a palavra covardia. E não é desse significado que a gente está falando. Beleza? Existe um outro significado. A gente fala assim, fulano é covarde porque maltrata animal, fulano é covarde porque faz... Não é esse significado pejorativo que a gente está falando, tá bom? Nós estamos falando aqui simplesmente da covardia como oposto da coragem. Então, se você anda sem coragem por aí, não me interprete mal, tá? Não é desse significado que a gente está falando. Entenda essa covardia que eu tô falando aqui, como eu defini para vocês, que é um estado de rendição. É você recuar, não é necessariamente no sentido pejorativo da palavra. Tudo é construção, gente. E essa é uma parte importante da mentalidade que vocês têm que ter. Tudo é construção, nada acontece pro dia da noite, do dia para a noite. Praticamente em todas as lives eu falei isso com vocês, que nada é mágica. Não é um negócio assim, tipo, eu tô falando para vocês aqui hoje, vocês estão me ouvindo, e amanhã vocês vão praticar o que eu tô falando e já vão automaticamente ficar mais corajosos. Não é assim que funciona. É treino, é insistência, é resiliência, é você realmente querer transformar esse ponto da sua vida e correr atrás, e ir praticando todos os dias e vencendo os obstáculos todos os dias. Que é o que eu falei para vocês lá atrás, é quebrar em etapas, deixar menor. Porque quando fica menor, é mais fácil da gente combater os nossos monstros. Você pegar um monstrão de 7 cabeças e transformar em 7 monstrinhos, é muito mais fácil do que você querer enfrentar o maior. Nas minhas pesquisas aqui na internet, o que eu achei? Eu achei uma frase massa demais, que vai resumir esses opostos que eu acabei de passar para vocês, que são a coragem e a covardia. E que frase que é essa? Prestem bastante atenção. Posso até repetir depois se vocês quiserem. Covardia é medo
consentido. Coragem é medo dominado. Pegaram? Olha o poder dessa frase, olha a força que essa frase tem. Vou repetir. Covardia é medo consentido, ou seja, você permite que o medo se instale. Você recua para o medo. Coragem é medo dominado. Você não permite que o medo se instale. Você avança para cima dele e vence esse medo. Olha que bacana essa frase, olha o poder dessa frase. Então essa frase vai ser mais uma frase motivadora para você colocar lá no seu muralzinho de inspirações. Depois, quem quiser anotar, se não conseguiu pegar agora, depois eu posso repetir para vocês, mas vejam a live gravada também, depois vai subir gravada no Instagram, vocês podem anotar e pôr lá no muralzinho de inspiração de vocês, junto com as outras frases que a gente foi falando essas semanas. Beleza? Quais são as características da pessoa corajosa? Então, a pessoa corajosa, ela tende a ir além das outras. Por quê? Porque cada desafio ou dificuldade que aparece, ela vai enfrentar com confiança e convicção. A pessoa corajosa, ela enfrenta o desafio e a dificuldade de peito aberto, porque ela é confiante, ela é segura, ela é convicta.